E os sobrenomes desse vídeo aqui vão ser Cancian ou Cancian, Bes e Belotto. Inclusive, se você quiser entrar no grupo do Lenguamare, o grupo aí dos vênetos do Lenguamare, do pessoal que está inscrito geralmente, né, no canal do Lenguamare, eu já disponibilizo aqui o QR Code na tela, você pode escanear e entrar lá no grupo e, enfim, receber aí as atualizações do canal e entre outras coisas. Entra lá, sempre é bom. Se você quiser me achar no meio dos contatos, eu sou administrador do grupo, você me encontra e a gente pode bater um bate-papo, talvez, por que não, né? Então, entra lá no grupo também. Sobrenome aí do nosso vídeo de hoje, eu já falei, são 3, né? Cancian, Cancian, Bes e Belotto, e são sobrenomes aí também muito comuns no Vêneto e comuns também aqui para nós, na nossa imigração vêneta, né? No sul do Brasil e provavelmente em outros lugares do país também. Muito bem, já convido vocês para curtir o vídeo, se inscreverem no canal e, óbvio, não esquecerem, se caso vocês forem novos aqui, não esquecerem também de ativar o sininho das notificações para vocês passarem a receber todos os conteúdos aqui do canal aí no celular de vocês, enfim, né, no YouTube de vocês. Caso contrário, vocês acabam não recebendo mais o conteúdo aqui do canal. Aproveito para agradecê-los por estarem aqui, sempre presentes, acompanhando o conteúdo, e é por conta de vocês aí que eu me inspiro e trago sempre, tento trazer ao menos novas informações, né, novos debates aqui para o canal. Vamos lá então? Esse daqui é o nosso vídeo dos sobrenomes, então eu já aproveito para começar a falar sobre o Cancian ou Cancian. E por que essas duas derivações? Porque vocês sabem que o Vêneto, em muitos lugares onde a língua italiana coloca esse C, né, esse C doce, o ti, o Vêneto muitas vezes substitui esse C, a ti, né, pela letra S. Então existem duas derivações, né, variantes desse sobrenome. Uma delas é com a própria ti, com a letra C, portanto Cancian, e outra é com a letra S, Cancian. Então pode existir aí, ou pode existir o que acontece também, muito provavelmente na Idade Média, essa letra C, que hoje ela é lida como ti, na Idade Média, principalmente no Vêneto, eles também a liam como letra S, assim como acontece no próprio português hoje em dia, que é a letra C, né? Cancian, a gente vai ter uma letra C, a gente lê com som de S, e isso também, muito provavelmente, por meio de alguns estudos aí ocorridos, parece que também se tinha essa tendência de ler esse C como se fosse a letra S no português. Hoje em dia, na ortografia oficial da língua vêneta, que é a que eu ensino por meio do curso online de língua vêneta, foi obviamente normatizado isso, né? A gente escreve com a letra S, som de S se escreve com letra S, e quando se tem esse som de ti, a gente coloca a letra C. Mas naquele período antigo, óbvio, as línguas vulgares, né, entre aspas, o vêneto, português, italiano não, né, porque, enfim, era toscano e tal. Mas essas outras línguas que eram consideradas vulgares, ou seja, tudo que não fazia parte, que não era latim, eram as línguas neolatinas, vulgares, elas não tinham uma normativa padrão, não tinha nada disso, e então ficava muito a critério do falante, né? E assim como acontece hoje no português, que a letra C é lida como som de S, digamos assim, ou de duas S's, como vocês queiram interpretar, no Vêneto provavelmente isso ocorria também, tanto que nós temos muitos fenômenos. Como é que a gente sabe isso? Por exemplo, eu tenho até um amigo, eu sempre me desculpa porque esse é sempre o exemplo que eu consigo dar, porque é um exemplo muito, muito notório, né? Um amigo que o sobrenome dele é Cequim, ou Cequim, escrito com a letra C, e por mais que haja também o mesmo sobrenome escrito com a letra S, esse é um bom exemplo, porque acredito que, digamos, de forma original, esse sobrenome aqui ele aparece com a letra C, geralmente ele é muito mais multiplicado, foi muito mais reproduzido com a letra C. Por mais que hoje em dia se tenha a tendência de no Vêneto e também na Itália inteira se ler esse sobrenome como Cequim,
existia sim também a sua pronúncia como C, sequim. É uma pronúncia bem antiga e provavelmente muito mais difundida na Idade Média como sequim. Sequim, até mesmo porque era uma moeda, né? Uma moeda que foi utilizada na Sereníssima República de Veneza aí por algum período e se chamava de sequim, né? Muito mais de sequim do que chequim. Então, por mais que tenha sido escrita com a letra C. Mas por que a minha família, ao invés de falar chequim, fala sequim, e todas as pessoas ao meu entorno, enfim e tal, né, falam sequim? Não é influência do português, é porque realmente existia essa tendência naquela época. Vamos lá, vamos para o nosso sobrenome Cancian. Cancian, ele deve derivar aí de uma modificação, de uma modificação do nome latino Cancianos. Cancianos escrito com a letra T, portanto, né, poderia ser, enfim, Cantianos, mas eles tinham a tendência de ler essa letra T como uma letra C ou S, como vocês queiram identificar, Cancianos. Mas de onde vem, né, esse nome? Esse foi um nome aí que, a partir de um decorrer, de um momento na Idade Média, principalmente ali no Vêneto, começou a ficar muito popular esse nome aqui, Cancianos, porque existe uma historinha, né, desse nome. É uma homenagem, na verdade, né? O sobrenome Cancian ou Cancian é uma homenagem a algumas pessoas. A gente precisa recordar uma história breve que existiam aí mártires cristãos, né? Principalmente 3 mártires cristãos, ou seja, pessoas que se sacrificaram, lutaram pelo cristianismo num período de contextos de Europa pagã. Então, foram 3 pessoas aí, perseguições que ocorreram por meio empregadas às forças do imperador Diocleciano, né? Então eles acabaram matando 3 pessoas que eram mártires, que viraram mártires do cristianismo, 3 pessoas que lutaram pelo cristianismo naquele período, naquela região, que foi o Cancius, Cancianus e Cancianella, ok? Cancius ou Cantius, Cancianus ou Cantianos e Cancianella ou Cantianella. Essas 3 figuras nossas aí, que eles foram assassinados no ano 300 em Aquileia. Portanto, a partir disso, decorre também, obviamente foram santificados posteriormente, né, beatificados e tudo mais, e vem por meio dessa nossa origem dos santos, né, da Igreja Católica, começa a aparecer também o nome, né, o próprio nome Cassiano e o próprio sobrenome Cancian e assim por diante, né, Cancian ou Cancian. A utilização então desse nome, ou sobrenome, como vocês queiram, vem da Idade Média, como a maior parte dos sobrenomes, e encontra-se também em um ato antigo, antiguíssimo, aí, quando a gente fala sobre sobrenomes, né, em 1139, um ato de 1139 conservado em Pávia. Então o sobrenome Cancian ou Cancian é típico, obviamente, da região do Vêneto, principalmente de Treviso, e também o que hoje a gente conhece como Friuli, né? A região do Friuli, lá em Pordenone. Muito bem? Está gostando do vídeo? Curte o vídeo, se inscreve no canal, acompanha todo o conteúdo, visita o canal, não é só sobre, os vídeos não falam apenas de sobrenomes, mas também de outras coisas, sempre relacionadas ao Vêneto, à origem vêneta, língua vêneta, cultura vêneta. Aproveita para visitar o canal e se inscreve aí. Vamos para o nosso segundo sobrenome do vídeo, que é o Bes. Bes é um sobrenome muito, muito comum aqui na minha região. É um sobrenome belunês, um sobrenome vêneto, portanto, né, de Beluno. E o que acontece? Ele deve derivar aí de nomes de lugares. Portanto, estamos falando de um topônimo. Lugares como Beso, ou também uma fração aí que existe na província de Verona, uma fração chamada Rivoli Veronese. Que também, obviamente, ele pode derivar de apelidos originários do nome de uma antiga moeda. Né? A gente tinha falado do sequim, né, que também era uma moeda, a Sereníssima República de Veneza, que veio antes da Itália, né, durou seus 1100 anos e, obviamente, teve muitas e muitas moedas. Vocês podem até
procurar na internet, aí existiram, eu não sei o número exato, mas existiram muitas moedas e muitas dessas moedas aí viraram sobrenomes, né? Então, pode ter derivado aí de uma moeda que vigorou na Sereníssima República de Veneza, que se chamava o beso, né? Beso ou beso, tá? E aí, obviamente, existem as suas derivações, beso ou beso. Então, uma última hipótese também liga esse sobrenome aqui, o Bes, a uma origem germânica muito antiga e, portanto, meio desconhecida nos dias de hoje. Eu não consegui ter assim uma fonte confiável para vir aqui falar. Acredito que tenha sido um imperador germânico, alguma coisa assim, que adentrou a Itália naquele período, né, a região do Vêneto, que teve muitos imperadores, Treviso, Belluno, pegando aquela parte aí. Alguma coisa desse tipo eu não conseguiria falar direito para vocês, mas também tem essa hipótese aí. Então, Bes, como eu falei para vocês, é tipicamente Vêneto, da região do Vêneto, na província de Belluno. Aproveito para agradecê-los aí, vocês que comentam, né, pedem para eu falar sobre os sobrenomes de vocês. Já aviso, se você está aqui, é novo no canal, deixa seu sobrenome aqui embaixo, que eu vou em algum momento pesquisar sobre ele, né? Já temos aí outros sobrenomes que foram vindo ao decorrer do momento que eu comecei a fazer essa série aqui dos sobrenomes, pessoas que escreveram pedindo, né? Eu tenho uma lista que eu deixo ela armazenada para mim. Por que não coloca essa lista público, Fernando? Porque não são todos os sobrenomes, às vezes, que eu consigo fazer em ordem, porque existem alguns sobrenomes que pode parecer difícil de entender, mas alguns sobrenomes são praticamente impossíveis da gente ir lá e recuperar uma origem ou achar alguma coisa assim numa busca. Então isso vai exigir mais tempo, é por isso que eu prefiro não criar expectativa nas pessoas. Não, mas na lista o meu sobrenome era o próximo. Não é assim às vezes que funciona, ok? Então eu pego para mim esses sobrenomes, eu faço a pesquisa e eu trago conforme eu consigo encontrar aí a origem desses sobrenomes, tá? Se você quiser deixar o seu para eu pesquisar, deixa aqui embaixo que eu prometo me empenhar aí na pesquisa e caso eu encontre algo que eu possa vir aqui e falar para você, eu vou vir e vou falar. Vamos lá para o nosso último sobrenome do vídeo, que é o Bellotto. Bellotto, então ele pode derivar aí de um dos muitos topônimos com a raiz bella, e a gente sabe que no Vêneto, na língua vêneta, bella significa bonito, ou também de um apelido aí sempre ligado à palavra também, bel, né? A palavra bonito, usada como atributo, ou também de certos nomes medievais aí, que sempre caíam nesse sentido também de bonito. Comuns, obviamente, são comuns esses sobrenomes para quem tem um pouco de aproximação com a realidade, com a cultura, com pessoas que têm, né, essa cultura vêneta, principalmente como as pessoas aqui, que têm comunidades um pouco maiores de vênetos. A gente sabe que os vênetos costumam ter, né, alguns sobrenomes que eles se repetem, ou origens, né, assim, sufixo geralmente, né, sufixos que se repetem. Um desses é o Otto, né, Otto, ou Otto, né, Bellotto, Garbellotto e assim por diante. Então, são comuns esses sobrenomes aqui com Otto no final, no Vêneto. Então, são finalizados em Otto ou Otto, como vocês podem ver, e foram gerados, obviamente, a partir de uma origem germânica, né? Otto ou Otto, como vocês queiram na pronúncia, é um nome germânico. Não vem do número, não vem do número, mas sim dessa origem germânica, Alda. Aí vocês me perdoem se a pronúncia não estiver totalmente correta do germânico, mas existia uma palavra, não estou certo se ainda existe, existia uma palavra no antigo germânico que era alva, ou alda, alguma coisa assim. Ou seja, significava posse, riqueza e poder. E aí foi transmitido por meio dessa palavra Otto ou Odo, tá bom? Então Bellotto também era uma família nobre aí, ao decorrer, na passagem do tempo, dos séculos, uma família nobre que contava aí entre seus membros os decuriões de Lodi,
Manfredi foi cônsul em 1143, Achille foi cônsul em 1198, são pessoas, nomes das pessoas aí que pertenciam a essa família, né? E Guido e Belotto, né, foram pares da Cúria Episcopal, nomeados pelo bispo em 1220. Portanto, nós temos aí algumas personalidades públicas daquele período e que vieram dessa família, da família Belotto, né? Então, óbvio, Belotto é principalmente, esse sobrenome aqui é da região do Vêneto, Muito bem, foram falados aí os nossos 3 sobrenomes do vídeo. Convido para você, não esquece, tem o QR Code, entra lá no grupo, recebe as atualizações. Quiser falar comigo, pode falar também, e a gente vai, né, conversando mais sobre isso. Se você, por acaso, tiver interesse na bandeira do Vêneto, tem disponível aqui para aquisição, eu deixo o link aqui embaixo do vídeo, ok? Lá no site do Lengoamare você consegue encontrar a bandeira, entre outras coisas. Tem o curso de língua vêneta também disponibilizado sempre online, né, de forma síncrona, que acontecem então os encontros durante a semana, os encontros por meio do Meet, né, reuniões, videochamadas por meio do Meet. Óbvio que é preciso esperar abrir turma, mas existe também a modalidade assíncrona, que conta com o meu apoio e a pessoa não precisa, enfim, comparecer à aula e consegue fazer o curso por meio de uma programação, né, que existe no próprio site, com aulas em vídeo, com material e também com encontros comigo para tirar suas dúvidas e tudo mais, ok? Muito bem, então a gente terminou o vídeo aqui e eu aproveito aí para pedir para você mais uma vez, comenta o seu sobrenome aqui embaixo, caso você ainda não tenha comentado, porque se comentou já foi para a lista, então não adianta ficar comentando mais outras vezes, né? Comenta aqui embaixo que eu vou buscar ele e coloco lá na lista, e quem sabe o seu sobrenome não seja o próximo. Vi ringrazio una muccia, ciao ciao, Istrucon!